Hi people, how are you? Tudo bem com vocês? Então, nossa aula hoje é sobre modal verbs, verbos modais, que na verdade é uma continuação da aula anterior. Lembram que a gente viu woulda, coulda, shoulda, que é a mesma coisa que would've, could've, should've, ou então woulda, coulda, shoulda, que são as mesmas coisas. Então, na verdade, essa aula é pura gramática. A gente vai dar uma revisada nos modal verbs e a gente vai então começar a entrar no modal com have, certo? Então, é uma aula basicamente de exercícios. Essa videoaula ela é curtinha porque vocês têm que engatar nos exercícios do livro, né? Super importante para que na aula que vem, que daí sim a gente entra com as condicionais, daí a gente vai pegar a aula anterior, essa de hoje, para então compor a nossa outra aula, certo? Então vamos lá. Modal verbs. O que são modal verbs? São modais. Modais são aqueles verbos que junto com outros verbos formam um jeito de falar diferente. Então, por exemplo, o verbo ir, que é to go. Então, eu digo I go, eu vou. Mas se eu digo I can go, eu posso ir. Eu posso dizer I would go, eu iria. E eu posso dizer I should go, eu deveria ir. Então, na verdade, o modal, ele dá um modo diferente para esse verbo. Ele faz com que esse verbo se comporte diferentemente. Ok? Então, vamos lá. Quais são esses verbos que a gente vai ver de acordo com o livro? Could, should, might. Então, o que a gente tem aqui? Possibility, could, possibilidade, should, advice or recommendation e might, possibility, again. Ou seja, a gente tem duas possibilidades aí, né? Uma a gente usa de um jeito, outra a gente usa de outro. Então, a gente vai ver cada uma agora pormenorizadamente. Então, could, possibility, should, advice or recommendation, quando eu dou um conselho, uma recomendação, e o might também, que é um outro jeito de eu falar sobre uma possibilidade. E aí, no livro de vocês, o que a gente tem? Modal verbs, right? Então, a gente vai ver o uso de cada um. Aqui a gente está vendo o could, o should e o might. Então, vocês têm ali a recomendação dos exercícios do 1 ao 3. A gente vai usar essas três primeiras frases. Jane could still get her college degree. She should choose an appropriate program, but he conveniently ignores how music might play a role in his life now. Então, a gente tem três frases. Pede no exercício 1 para vocês sublinharem os modal verbs. No 2, vocês vão colocar esse modal verb em cada coluna e vão dizer o que ele expressa. Por exemplo, could expressa o quê? Possibility, né? A gente acabou de ver. No 3, vocês vão colocar, né? Nós usamos quando que a gente usa os modal verbs. E no 4, a gente vai, então, usar um modal ou outro. Então, esse exercício vocês precisam fazer, tá? Gente, modais, nenhuma novidade. Vocês já tiveram isso no 9º, vocês já tiveram no 1º e estão vendo agora, tá? Aí, o que a gente tem? Nós temos modais com have, ou seja, quando eu digo I could have gone, eu estou dizendo que eu poderia ter ido. Could, poderia. Have, ter. E daí eu tenho a terceira forma do verbo, que é o ado, ido, né? Então, a gente daí tem que combinar. Então, aqui o que a gente tem? Could have, should have e might have. Lembrando que could, poderia, should, deveria e might, poderia também. Então, olha só. Examples. I could have been different. It could have been different. Quer dizer, poderia ter sido diferente. Outro exemplo. I should have chosen another movie to watch. Então, eu deveria ter assistido um outro filme para assistir. E eu deixei aqueles pontilhadinhos ali porque eu posso continuar essa frase. Music might have been my first choice. Então, música
poderia ter sido a minha primeira escolha, se eu não tivesse optado por outra. Vocês estão vendo por que a gente vai fazer a terceira condicional na aula que vem? Porque vai estar atrelado com esse if. Então, it could have been different if I decided to go to Japan. Poderia ser diferente se eu decidisse ter ido ao Japão. Se eu tivesse ido ao Japão, tá? Então, cuidem, porque a gente precisa estar bem redondinho esses modal verbs com have, porque a gente vai ter a terceira condicional na aula que vem. Vamos lá. Então, daí a gente tem, sim, os exercícios com modal verbs e have. Por isso que eu falei para vocês que é uma aula puramente de exercícios. O que a gente tem aqui? Read the fragments below and mark the correct answers. Então, vocês vão ler estas frases e vão combinar lá embaixo. Vamos ver cada frase. Essa da página 35 e 36. Então, read the fragments below and mark the correct answers. Então, a gente vai ler essas três frases e na sequência, na página 36, vai combiná-las. A melhor resposta. Então, 1. Regrets like this can become a constant reminder of what could have been. Então, o que quer dizer essa frase? Arrependimentos como estes podem se tornar um lembrete constante do que poderia ter sido. What could have been. O que poderia ter sido. What could have been. E daí pode até continuar a frase. A frase 2. It should have been a certain way then, so there's nothing you can do about it now. Então, deveria ter sido uma forma correta, então, e nada mais podia ter acontecido. Should have been. 3. Rick imagines that he might have become a musician. E aí continua a frase, né? Então, Rick imagina que ele poderia ter se tornado um músico. E daí a gente pode ter uma continuação para essa frase. É só esse pedacinho que a gente vai ver. Então, letra A, B e C. The forms could have been and might have become express o quê? Essas formas, né? Poderia ter sido, could have been e might have become, express o quê? Expressa o quê? Uma crítica? Uma possibilidade passada? Vocês que vão dizer. The form should have been express what? A forma deveria ter sido. Expressa o quê? Uma crítica ou uma possibilidade passada? After modal verb plus have, depois do modal e do have, a gente usa o quê? The base form of the main verb, a forma principal, né, do verbo, or the past participle of the main verb, ou o particípio passado do verbo principal. Ou seja, a gente usa o quê? O verbo com to ou o verbo no particípio passado? Vocês que vão dizer. 6. Complete the following sentences with the correct modal verb. Então, aqui sim, vocês vão ver a frase e vão me dizer. Vocês têm duas opções para cada frase. A primeira, por exemplo, I think that engineering might be or might have been an interesting career choice for you. Why don't you try it? Vamos traduzir. Eu acho que engenharia pode ser uma escolha de carreira para você ou poderia ter sido uma escolha de carreira para você. Por que você não tenta? Você vai ter que decidir se é um ou se é outro, tá? E aí você vai fazer a mesma coisa com a letra B, com a letra C, com a letra E, com a letra D, com a letra F. Eu sugeriria que vocês olhassem no dicionário, né? Ainda na página mais para o finalzinho do livro tem Language Reference. Vocês podem procurar lá, tem modal verbs bem direitinho, bem explicadinho para quem tiver dúvida, tá? Mas a gente vai tirar as dúvidas na nossa próxima aula online. Exercises to be done. Quais são os exercícios que vocês vão fazer?
página 35, 36. E olha a página que eu falei para vocês, da Language Reference, que é, na verdade, a parte final do livro, onde a gente vai falar um pouco de gramática, né? Então, lembrando que essa aula é extremamente sobre gramática, vocês vão destrinchar um pouquinho esses modais e usá-los com o have, porque a gente vai precisar disso. Esses exercícios de hoje são pré-requisito para a aula seguinte, que é third conditional. E aí a gente vai juntar tudo. A gente vai juntar os modais com have e a terceira condicional, certo? Mas a gente vai ver na terceira condicional na aula que vem. E eu separei, o livro ele mistura um pouco, mas eu separei esses conteúdos porque senão ia ficar muito confuso para vocês, né? Bom, primeiro a gente precisa rever os modais, depois a gente vê os modais com have, e depois é que a gente vai ver a terceira condicional, né? O uso do if. Se eu tivesse ido a São Paulo, eu teria encontrado os meus amigos, né? Então, cuidem, porque a gente vai daí juntar uma coisa com outra para fazer as condicionais, ok? Não percam, então, agora nesse momento, já que a gente já falou sobre isso, deem uma olhada de novo nessa aula e já na sequência já faço os exercícios. Quando a gente estiver naquela página, por exemplo, da 35, que eu começo a explicar, para e faz o exercício. Daí continua, para na 36, faz o exercício, tá? E a gente tira as dúvidas. Não percam de virem na aula online, para a gente poder tirar as dúvidas. Eu tenho feito na aula online, a gente abre o livro, eu compartilho a tela, a gente abre o livro e vai fazendo os exercícios. Então, por favor, não percam, ok? So, people, bye bye. Have a nice week and see you next class. Kisses.